Como é bom mais uma vez podermos ter essa oportunidade de refletirmos acerca da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para falar para os nossos corações através desse canal. Então, convido você hoje, mais uma vez, a juntos pensarmos um pouco acerca das Sagradas Escrituras. E durante esses próximos dias, eu gostaria de refletir com vocês acerca de 3 atitudes que nós, como cristãos, precisamos ter frente à volta do nosso Senhor Jesus. Nós cremos que um dia Ele voltará e levará o seu povo para o céu, em grande triunfo e glória. E nós, como cristãos, devemos alimentar essa esperança. E eu gostaria de refletir acerca de 3 atitudes. Essas atitudes foram ensinadas pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu para uma igreja que ele plantou na cidade de Tessalônica. Nosso texto, portanto, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 9 até o 12. Vamos à leitura. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. A primeira atitude clara aqui que o apóstolo Paulo nos instrui em relação à segunda vinda de Cristo é que nós devemos trabalhar. Você ouviu bem, não significa trabalhar em relação ao âmbito da igreja, mas aqui ele está tratando de um trabalho secular de fato. Na igreja em Tessalônica estava acontecendo um problema. As pessoas estavam tendo um comportamento indevido em relação a Deus, em relação à igreja, por causa de uma má compreensão sobre a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria em breve e muitos deles estavam, por causa disso, sendo preguiçosos e sem querer trabalhar. Paulo, então, condena esse tipo de atitude, tanto em sua primeira carta, como também em sua segunda carta. Então, essa má compreensão levou aqueles irmãos a dizerem: se Jesus ele vai voltar em breve, eu não preciso mais trabalhar. Paulo combate isso. E nessa passagem que a gente leu, no versículo 9 até o 10, nós percebemos que Paulo ele está exortando aqueles irmãos a progredirem cada vez mais no amor fraternal. Ou seja, essa expressão usada por Paulo aqui se refere ao amor que se deve ter em relação a irmãos de sangue. No contexto de uma igreja, nós precisamos ter um amor tão grande quanto temos em relação aos nossos irmãos de sangue e da nossa própria família. Então, Paulo ele reconhece que aqueles irmãos estão praticando esse amor e ele os exorta a progredirem cada vez mais, conforme a gente leu. Ao mesmo tempo em que Paulo ele reconhece esse amor que tem sido praticado no seio da igreja, Paulo ele também exorta aqueles irmãos a trabalharem com as próprias mãos, como a gente vê no versículo 11. Ele diz que vocês vivam tranquilamente, que vocês cuidem dos próprios negócios e que vocês trabalhem com as próprias mãos. Ou seja, essas orientações e essas exortações, elas vão de encontro a práticas que possivelmente estavam acontecendo entre eles. Eles estavam endividados porque não trabalhavam, eles estavam se intrometendo em negócios alheios e eles também estavam ociosos e valorizando aquilo que não é devido diante de Deus, né? Estavam agindo com certa vagabundagem, pode-se dizer. E Paulo, no versículo 12, fala sobre o seu objetivo ao exortar os irmãos. Ele quer que eles deem um bom testemunho para os de fora. Então, os tessalonicenses estavam abrindo mão do trabalho, estavam dando ensejo à preguiça e estavam dando um mau testemunho para quem era de fora, para quem não era da igreja. Hernandes Dias Lopes diz que o cristão ele deve trabalhar por diversos motivos. Primeiramente, o trabalho ele é uma bênção, ele não é uma maldição. Em segundo lugar, o trabalho ele engrandece o caráter do homem e da mulher. Em terceiro lugar, ele provê o sustento necessário para nós e para as nossas famílias. E em quarto, ele nos ajuda a ajudar os outros, ele nos capacita a ajudarmos os outros, a socorrermos os necessitados. Então, aquela igreja ele estava passando por esse problema e Paulo ele os exorta a trabalharem para poderem dar um bom testemunho para os de fora.
Talvez o nosso problema hoje ele não seja nem tanto que a gente não queira trabalhar por causa da segunda vinda de Cristo, mas porque hoje a gente trabalhe sem levar em conta a segunda vinda do nosso Senhor. Nós trabalhamos para construir para o aqui e o agora e nós não pensamos na eternidade. E duas aplicações práticas desse texto é que nós, como cristãos, como povo de Deus, devemos enxergar o trabalho tal como ele é. Nós devemos ser gratos em nosso coração pelo privilégio de trabalharmos. Nós devemos dar um bom testemunho através do nosso trabalho até que o nosso Senhor venha. Então o trabalho ele é um ambiente onde nós também glorificamos a Deus. Se você não foi chamado para ser um pastor ou um missionário, saiba que Deus chama você para glorificar o nome dele, independente de onde você esteja. Quer seja numa empresa, quer seja numa instituição pública, mas que você trabalhe para a glória de Deus. Então, que nós possamos deixar de murmurar em relação aos nossos trabalhos, porque ele é uma bênção. E em segundo lugar, que nós possamos ter em mente o investimento que nós precisamos ter em relação ao reino de Deus. Como eu disse, talvez o nosso problema hoje seja que a gente busque construir para o aqui e o agora através do nosso trabalho. A gente se esqueça de que o nosso Senhor voltará. Mas se a gente precisa se desenvolver, se a gente precisa crescer profissionalmente, que nós cresçamos tendo em vista o reino de Deus, que nós investamos em missões, que nós busquemos expandir o reino de Deus para a alegria de todas as nações, que nós socorramos aos necessitados que estão ao nosso redor. Então, a orientação geral, a aplicação, antes do nosso Senhor voltar, que nós possamos trabalhar para a glória de Deus, que nós possamos trabalhar para a glória de Deus e pelo avanço do reino de Cristo. Amém.